Olá, queridos amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para o nosso quarto encontro, né? E terminando nossos encontros sobre a carta de Gálatas. Lembrando, amados irmãos, que a palavra de Deus é infinita, é inesgotável, né? Esses pequenos vídeos é só uma introdução de alguns temas, tem muitas coisas que com certeza vão ficar de fora. Você pode até nos comentários aqui embaixo até colocar algumas observações, por exemplo, que você tenha percebido, né, durante o seu estudo, a sua oração, né, da carta aos Gálatas. Então é o nosso quarto encontro, né, e o nosso último sobre dessa série de quatro, né, sobre a carta aos Gálatas. Né. Então peçamos mais uma vez, né, como eu digo sempre, a graça do Espírito Santo que possa nos inspirar, né, e nos ensinar os mistérios da palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, amados irmãos, tem tantas passagens e tantos versículos que eu gostaria até de ler na minha Bíblia que está marcada, né? Mas vamos ficar só com alguns aqui, né? Então aqui gostaria de ver com vocês hoje, né, começar com esse versículo do capítulo 3, 23, que diz assim: Antes que chegasse a fé, nós éramos guardados sob a tutela da lei para a fé que haveria de revelar. Assim a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob o pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós, que fostes batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Nós já falamos sobre o batismo no nosso último encontro, né? Aqui, amados irmãos, então, São Paulo está falando da lei mosaica especificamente, né? Que funcionou como uma espécie de pedagogo, né? De uma preparação, um guia, né? É mais ou menos isso que quer dizer, né? A palavra pedagogo, uma pedagogia que ajuda, que conduz, né? Talvez mais que isso seja uma espécie de andragogia, né? Andragogia, nesse sentido de que é aprender pela experiência, né? Fazendo a experiência, né? Então, fazendo a experiência de vida, aprender, né, o caminho para Deus, né, que é Jesus Cristo. Porém, chegando Jesus Cristo, substituiu a lei. Jesus é a nova lei. Aliás, em todos os sentidos, né? Jesus é a lei para nós cristãos, Jesus é o templo, Jesus, né, é o sacrifício. Ele substituiu todos os eventos do Antigo Testamento, né, e as instituições. Ele é o verdadeiro templo, que é reconstruído depois de 3 dias, o templo do seu corpo. Ele é o verdadeiro sacrifício, mas é também o altar. E é o sacerdote verdadeiro, que se oferece a si mesmo, né? E ele é a nova lei, né? A lei, né? É a lei que vem do Espírito Santo, né? Então, eu gostaria de, com vocês, fazer um estudozinho rapidinho, antes eu volto aqui, desse livro, né, que eu já apresentei para vocês, do Scott Hahn, né? Comentar a Cadernos de Estudo Bíblicos, né? Acho que eu já fiz essa propaganda, se não, vale a pena. Então tem um estudo aqui sobre a lei que eu queria resumir para vocês desse livrinho, que eu acho que vale a pena, né, no nosso último encontro. A prática da lei. Então ele vai falando aqui, cita, por exemplo, aparece 8 vezes, mais de 8 vezes, nos escritos de Paulo, né, a prática da lei. E aqui vocês perceberam que na carta aos Gálatas, ele repete várias vezes sobre a lei, né?
Então, aqui tem o sentido, eu vou só para o último sentido teológico. Tem o primeiro sentido que a gente vai pular, se você depois quiser adquirir esse livrinho e estudar, fica assim. Então, fiz um resuminho aqui, espero que você compreenda, né? Do sentido teológico, né, da lei. A teologia subjacente aos ritos cerimoniais mosaicos é rica e diversa. Então, isso é importante, né? Para compreendê-la é preciso antes compreender por que Paulo confronta a prática da lei com a fé em Cristo, né? Ele faz um confronto, né, com essa prática da lei e a fé em Cristo. As leis cerimoniais eram expressões de uma teologia de segregação para a antiga aliança, de separação, né? Quem não era circuncidado, quem não guardava o sábado, para fazer parte do povo, né, tinha que praticar todas essas leis, senão era segregado, né, posto fora. Mas com a vinda do Cristo, todas as nações foram reunidas pelos laços da nova aliança, e as barreiras cerimoniais que separavam Israel do resto do mundo tornaram-se obsoletas e expiraram. Lembrando que para o povo, para fazer parte do povo judeu, precisava ser o quê? Judeu. Era uma condição. Então, embora tinha muitos outros de outras nações que seguiam a religião judaica, mas eram meio que segregados mesmo, assim, porque tinha que ter, por isso as grandes genealogias que os judeus guardam, né? Porque eram os descendentes da carne de Abraão, né? O sangue de Abraão, né? Os filhos de Abraão, todos então tinham que saber quem que era filho. Se você não era dos descendentes de Abraão, então dificilmente, né, ia fazer parte plenamente do povo de Deus. É isso que está dizendo. Continuando. Então, os rituais mosaicos eram meras figuras dos bens maiores que se realizariam em Cristo, né? Colossenses 2, 16, 17. Em outras palavras, as cerimônias da lei eram sinais, só sinais, da graça, mas não sacramento da graça, porque o sacramento é a graça verdadeira, dá a graça, confere a graça, né? E dá aquilo que significa. A lei significava, mas não tinha o poder de dar, né, a graça, os sacramentos de Jesus, porque Jesus é o sacramento do Pai, né? A circuncisão da carne, por exemplo, prefigurava a infusão da graça que transforma o coração. Isso acontece o quê? No batismo, pelo batismo, então é a prefiguração do batismo. Os sacrifícios da lei mosaica preparavam o terreno para o sacrifício perfeito de Jesus, que realiza a verdadeira remissão dos pecados. Por que fazia um sacrifício, né? Por exemplo, o bode expiatório, para expiar os pecados. Mas Jesus depois vai dizer que nem todos o sangue de todos os animais, bodes e touros do mundo eram capazes de apagar os pecados, mas o sangue de um somente, um santo, que era Jesus Cristo. Do mesmo modo, as festas litúrgicas, como a Páscoa, preparam, lembra, como a pedagogia, preparam Israel para receber o verdadeiro Cordeiro de Deus como alimento divino. Na Eucaristia, né? Jesus é o Cordeiro, substitui todos os cordeiros. Todas as cerimônias, de um modo ou de outro, desempenharam uma função profética muito importante na antiga economia, mas se tornaram desnecessárias, claro, após a vinda de Cristo, que cumpriu o que fora anunciado há muito tempo. Continua ele aqui, o Scott Hahn. Tomemos a circuncisão, por exemplo. Por um lado, ela é um sinal da justiça alcançada por Abraão, por meio da fé. Isso é uma citação de Romanos 4:11. Por outro, é uma recordação que Deus realiza sua vontade, menos pelas obras humanas do que pela graça. A vontade de Deus se realiza mais pela graça, menos pelo nosso esforço, pela nossa vontade humana, né? Recorda que Abraão foi circuncidado, recorda da circuncisão de Abraão, né? Está no Gênesis 17, 1-17. E quando que Abraão foi circuncidado? Depois de ter perdido a paciência e tentado realizar por seus próprios esforços o que somente Deus podia realizar por meio de um milagre da graça, que era o quê? A geração de um filho
na sua velhice. A circuncisão, pode-se concluir, foi uma recordação dolorosa para Abraão dessa importante lição. Lembrar, é uma, para quê? Para Abraão aprender, vamos dizer assim, dizendo assim em termos simples, a circuncisão lembrava a Abraão da promessa e que Deus que faz cumprir a promessa, não é o esforço dele, Deus cumpriu. O esforço dele, ele tentou e fez um filho, né? Deus até o abençoou, mas disse, esse não é o filho da graça. O filho da graça vai vir pela graça, né? Claro. Do mesmo modo, a observância do sabá, no sábado, também era uma recordação semanal de que as obras humanas realizadas em 6 dias devem ser interrompidas no 7º para dar lugar à celebração das obras de Deus. Né? O sacrifício também tinha uma finalidade pedagógica, servindo como uma recordação contínua da fraqueza e dos pecados humanos. Por um lado, Deus instituiu o sacrifício para expressar o seu desejo de perdoar seu povo rebelde. Por outro, estabeleceu o ciclo contínuo de ofertas na antiga aliança, para reforçar o seu povo que o homem é fraco e incapaz de evitar transgressões com suas próprias forças. Está sempre em carestia da graça e da misericórdia divina. Está sempre necessitado, né? Carente da graça e da misericórdia divina. É isso que está dizendo, né? O homem, pelas suas próprias forças, não será capaz de evitar o pecado. E para concluir, né, eu vou ler esse finalzinho, né, concluir essa partezinha aqui. Tudo isso nos ajuda a entender com mais clareza o ensinamento de Paulo. Longe de justificar o pecador, as práticas cerimoniais revelam que o homem é fraco, peca e está sempre em urgente necessidade da ajuda de Deus. Na realidade, elas nos revelam nossas carências, mas não têm o poder de remediá-las. Elas não providenciam uma solução aos nossos problemas, mas apontam para além de si mesma, a solução última conferida por Deus na morte e ressurreição de Jesus Cristo para a nossa salvação. É a graça de Deus que nos traz a salvação. Então, amados irmãos, para concluir então o nosso encontro de hoje, o nosso estudo sobre a carta aos Gálatas, né, não poderíamos deixar de falar um pouquinho sobre a liberdade cristã. No capítulo 5 diz assim, no inicinho, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Então, e aí São Paulo, assim mais para frente, né, o que é esse jugo da escravidão? É as obras da carne, né? É o pecado que nos faz escravo, né? Para nós hoje, não é mais a lei mosaica, nós nem temos, nem recordamos, né, como se faz circuncisão e essas outras coisas. Mas o pecado nos escraviza, né? Por isso, lá né, mais para frente, São Paulo vai falar aqui sobre as obras da carne, né? E do Espírito, né? O fruto do Espírito. O mais importante é isso, o fruto do Espírito. Diz no versículo 13, vós foste, de novo sobre a liberdade, vós fostes chamados à liberdade. Entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas pela caridade colocai-vos a serviço um dos outros. Pois toda a lei está contida numa só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E continua Paulo no versículo 16. Ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfazeis os desejos da carne. Pois a carne tem aspirações contrárias ao Espírito, e o Espírito contrárias à carne. Eles
se opõem reciprocamente, de sorte que não fazeis o que quereis. Recordemos mais uma vez a carta aos Romanos, São Paulo dizia lá, né? Não faça o que quero, faça o que aborreço. Quando quero fazer o mal, acabo fazer o bem. É a fraqueza nossa, né? Ele vai dizer que somos vendidos ao pecado, né? Nós estamos ligados. Por isso que sem a graça nós não venceremos no pecado, continuaremos escravos. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aí ele faz a citação, vou fazer questão de dizer. Obras da carne, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos previno como já vos preveni. Olha que coisa séria. Vos previno e vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo isso que está aqui, né? Pois você leia lá, né? Está no versículo 19, 20, 21. Continua Paulo, e aqui é o mais importante. Mas o fruto do Espírito, e aqui é importante a gente entender, quando ele fala das obras da carne, a Bíblia propositadamente coloca assim, as obras da carne, no plural. Porém, como fala do fruto do Espírito, embora ele vai listar vários frutos, ele diz fruto em singular, propositadamente, porque é fruto do Espírito. Tudo isso vem do Espírito, de uma vez só. Ou seja, você batizado já tem esses frutos, só precisa deixar eles crescer e vencer. É uma ferramenta também para vencer as obras da carne. Então, diz assim então no versículo 22 do capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra estas coisas não existe leis, pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Olha só que coisa maravilhosa. Colocar isso em prática é viver no Espírito, do Espírito. Por isso que nós necessitamos dessa graça do Espírito, da graça de Deus. Tá bom, amados irmãos, né? Pois no capítulo 6 ele fala um pouquinho da correção fraterna. Você pode, né, dar uma olhada, né? E para não alongar demais, o nosso tempo hoje já alongou muito, né? Para ser fiel um pouquinho, né? Então a gente vai encerrando por aqui. E você pode ler, que eu torno a dizer, o mais importante é você ler, né, a palavra de Deus, ler a carta, tá bom? Assim nós concluímos esses nossos encontros, mas jamais concluímos, né, o mistério da palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia a carta de São Paulo, né, reze com ela, né, e assim nós concluímos o nosso estudo desse mês da Bíblia, né. Vivamos a liberdade dos filhos de Deus, não nos deixamos escravizar. Como filhos de Deus, não nos submetamos às leis do pecado e nem às leis deste mundo, que é contrária à lei do Espírito, à lei de Cristo. Nós, como cristãos, somos sempre aconselhados a observar, e somos observadores das leis civis, desde que elas não contrariem a nossa fé, né? Então não esqueçamos, né, de viver, né, é melhor fazer a vontade de Deus do que a vontade dos homens, tá? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima e São Paulo Apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.